Oi, gente. Então nós estamos aqui para mais um quadro de oração e vida. É muito bom estar aqui com vocês, partilhando essa maravilha que é viver mergulhado na palavra de Deus, viver mergulhado em Deus, em oração. Então, antes de tudo, vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza neste momento, que seja Ele em nós, para que entendamos esse apelo de Deus que nos chama à oração através da igreja. Eu faço com os lábios e vocês com o coração. Vem, Espírito Divino, manda a tua luz lá do céu, Pai amoroso do pobre, dom esplêndido em teus dons, luz que penetras as almas, fonte da maior consolação. Vem, doce hóspede da alma, descanso de nosso esforço, trégua no duro trabalho, brisa nas horas de fogo, gozo que enxuga as lágrimas e reconforta na dor. Entra até o fundo da alma, divina luz, enriquece-nos. Olha para o vazio do homem, se tu lhe faltas lá dentro. Olha o poder do pecado, quando não envias teu sopro. Rega a terra na seca, cura o coração enfermo. Lava as manchas, infunde calor de vida no gelo. Doma o espírito idômito, o ego. Doma o espírito idômito. Guia quem perde o caminho. Distribui teus 7 dons conforme a fé de teus servidores, e por tua bondade e tua graça recompensa quem se esforça, salva quem busca salvar-se, dá-nos teu gozo eterno. Amém. Espírito Santo. Muito bem, então, na semana passada nós contemplamos, estamos nessa caminhada de conhecer mais Jesus para amar mais, como Jesus. Que Ele nos dê a graça, que Ele nos converta a cada um desses encontros, a cada dia, que Ele nos faça caminhar em direção ao que é o nosso objetivo neste mundo, nesta vida. E na semana passada nós contemplamos Jesus trabalhador, um homem comum no meio de um povoado simples e reconhecido pelo seu povo como o carpinteiro, o filho de Maria. Hoje nós vamos contemplar Jesus, filho da Bíblia. Jesus lia a Bíblia, Jesus rezava com a Bíblia. No início da evangelização, levantou-se na sinagoga para ler e comentar uma passagem de Isaías. Foi quando ele começou a ascender, com a sua missão. Os nazarenos ficaram impressionados com a maravilha que ouviam de Jesus. Eles conheciam Jesus e eles sabiam que Jesus não tinha estudo. Também os judeus se maravilhavam e diziam, espantados: como pode saber tanto sem ter estudado? Era do conhecimento de todos que Jesus não havia cursado a escola superior e nem tinha um doutorado. No entanto, o chamavam Rabi
que quer dizer mestre. Este título, portanto, não teria significado acadêmico, mas melhor que isso, teria ressonâncias muito mais amplas, pois se aplicava a personagens relevantes. Por exemplo, quando alguém havia adquirido ascendência sobre os demais por sua sabedoria e benefícios. Então, chamavam Rabi, que quer dizer mestre de vida. Assim Jesus era chamado, Rabi e mestre, como nós vemos quando lemos os textos dos evangelhos. No entanto, ao lermos os evangelhos, comprovamos que Jesus manejava as escrituras com muita segurança, como alguém que realmente havia estudado a Bíblia, com tanta competência como os doutores da lei o faziam. O vemos como um verdadeiro mestre das Escrituras. Onde estudou, então? Jesus não fez uma carreira eclesiástica. Quem aspirava a exercer cargo relevante na sociedade civil ou religiosa, assistia às escolas rabínicas, que era o que tinha na época. Mas Jesus não aspirava a nenhuma dessas coisas, nem tinha vocação rabínica, não buscou preparação acadêmica, nem se misturou com a classe sacerdotal. Era um simples leigo, considerado pelos altos hierárquicos de Jerusalém como um ignorante, um intrometido em coisas que não entendia. Onde estudou então? Sem dúvida, na sinagoga e em seu próprio lar, com os dois notáveis mestres, José e Maria, também filhos da Bíblia. E também, sobretudo, na escola da vida, meditando e pondo em prática toda a palavra. Principalmente, meditando e pondo em prática toda a palavra. Como era o costume naquela época, na sinagoga, Jesus, como os outros rapazes, memorizou muitos textos sagrados e provavelmente aprendeu de memória grande parte dos salmos, como era costume na época. De qualquer maneira, vemos Jesus consideravelmente familiarizado com as Escrituras, muito mais de que se ficasse somente naquilo que aprendia na sinagoga, que aprendia de cor, muito mais familiarizado, conhecedor da história do seu povo, mergulhado mesmo. Ele diz isso não só pela facilidade dialética com que manejava os textos sagrados, mas sobretudo porque sua mentalidade de Jesus está inteiramente impregnada pela inspiração bíblica. Tem hora que se confunde, né? Jesus e a Bíblia, e a palavra, e a história da salvação da humanidade que está na Bíblia. Sua visão cósmica, sua compreensão da missão e destino do seu povo, seu destino último e profundo da história, toda a sua mentalidade, enfim, está impregnada pelo Espírito bíblico, sem que apareça nenhum vestígio da cultura greco-romana.
Contudo, nunca foi escravo da letra. Valorizou mais o espírito do que a letra, mais o contexto do que o texto. Referia-se com tanta segurança ao espírito da Bíblia que poderia dar-se ao luxo de citá-lo livremente, certo de não estar enganado, fazendo a distinção correta entre a letra e a intenção do autor sagrado. A alma de Jesus respirou sempre nessa atmosfera. Jesus foi como nenhum outro filho da Bíblia, também filho do povo bíblico. Na hora de enfrentar a provação, a tentação no deserto, Jesus demonstra conhecer, compreender e viver a palavra. Lá em Mateus 4, de 1 a 10, eu vou ler, vocês não precisam abrir agora, mas depois vocês podem fazer na meditação de sugestão, como Jesus tem esse conhecimento, né? Como Jesus está preparado. Então, lá em Mateus 4, de 2 a 10. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, ordena estas pedras que se tornem pães. E Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Ele se referiu a essa parte. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, proteger-te-ão com as mãos, com cuidado para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:16. O demônio transportou-o uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Dar-te-ei tudo isso, se prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Deuteronômio 6:13. E em seguida o demônio o deixou, e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Muito bem, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então o que nós vemos aí? Jesus munido da palavra para as tentações da vida, munido da palavra para os momentos de penúria, os momentos de agonia, de tentação, de sofrimento. Muito bem. Também no alto da cruz, ao se deparar com a dor, a angústia, o abandono, busca consolo na palavra, orando com o Salmo 21, 22. Na Bíblia aparecem os dois números, 21 e 22. Qualquer um do lado de fora e qualquer um do lado de dentro do parênteses. Mas aparece o número 21 e 22.
E no Salmo 21, 22, eu não vou ler o Salmo por conta do nosso tempo, mas vocês também podem fazer essa experiência. E eu já fiz a minha essa semana maravilhosa para rezar esse Salmo no Espírito de Jesus, aquela modalidade que nós aprendemos, se colocando no lugar de Jesus, junto com Jesus, imaginar Jesus em oração, pedir o Espírito Santo e penetrar com Jesus, com a graça do Espírito Santo e fazer a oração com esse salmo, sentindo o que Jesus sentia, o que Jesus sentiria ao fazer essa oração. E lá do alto da cruz, Jesus fala: meu Deus, por que me abandonastes e permaneceis longe de minhas súplicas e de meus gemidos? E assim vai. Então Jesus, aprendendo de cor os salmos, na hora da agonia, na hora do sofrimento, ele soube qual seria a palavra sagrada que acalentaria o seu coração, que traria consolo, que o jogaria na presença de Deus, né? Então Jesus recorre também à palavra na hora da oração, na hora da agonia, para suplicar ao Pai com as palavras do Salmo. Muito bem. E mais tarde, né, ou no momento aí propício de vocês, façam a experiência de se juntar a Jesus com a ajuda do Espírito Santo, rezando e meditando este salmo, ou até mesmo ou também a palavra que nós lemos aqui, né? Mateus, que eu vou deixar aí como sugestão, que vale a pena mesmo. E também, conversando com Jesus, se perguntar: e eu tenho familiaridade com a Bíblia? Faço dela o manual da minha vida, aceitando ser transformada por ela, porque ali está a mente de Deus e a vontade de Deus para a minha vida. Recorro à palavra para buscar consolo, orientação, inspiração, luz para a minha vida. Eu vou dizer a vocês que a palavra de Deus, que é o conjunto, né? A Bíblia, que é um conjunto de livros, tem livros aí, em sua grande maioria, fascinantes. Livros nos quais a gente realmente mergulha na presença de Deus, mas a gente também faz como uma leitura de um livro de fantasia, de ficção. A gente também mergulha nessas leituras com muito prazer, com muita alegria e sem dúvida nenhuma trazendo sempre para a gente, com o Espírito de Deus, o conhecimento de Deus e a sabedoria da vida. Então é um livro que vale a pena a gente trocar por todos os livros do mundo, por todas as novelas do mundo. É o próprio Deus ali e também é fonte de alegria, é fonte de prazer, é fonte de viagens, né? Como a gente lendo um livro comum, às vezes a gente viaja no espírito da história do livro, do mesmo jeito a Bíblia proporciona tudo isso. E a gente deve ler sempre acompanhada do Espírito Santo para que ele nos faça mergulhar no Espírito de Deus através de tantas histórias, de tantas coisas que aí estão relatadas e escritas. Muito bem. E o Frei Inácio diz o seguinte sobre a Bíblia, né? Estando diante de um homem, de uma mulher, forjada pela palavra de Deus, estaríamos diante de um homem, de uma mulher invencível, forjado pela palavra de Deus. Estando diante de um homem, de uma mulher, forjada pela palavra de Deus, estaríamos diante de um homem, de uma mulher invencível, de força, de sabedoria, de tudo, de conhecimento de Deus. E agora o mais importante, nós já conhecemos Jesus, mas o mais importante é a nossa transformação.
Então, apesar de ser o mais importante, eu coloco como sugestão, porque de tudo isso que nós ouvimos nesse momentinho aqui, o mais importante é o tempo que vocês estão aí, você e Deus, você e Jesus, você na presença de Deus, na presença de Jesus, para que Ele possa te mostrar o que Ele quer mostrar, que deve ser mudado em você e te ajudar a fazer essa transformação. Tá junto com você nessa transformação, que no nosso livre-arbítrio a gente só muda se quiser, a gente só se transforma se quiser, embora seja sempre para o nosso bem. E Ele tá aí com todas as ferramentas para, no meu querer, Ele fazer a transformação em mim junto comigo. Então, a sugestão da oração pessoal dessa semana, a experiência pessoal de vocês, é essa que já vai aparecer aí no vídeo para vocês. Primeiro, sempre pedir a luz do Espírito Santo. Se vocês forem pedir a luz, se vocês forem fazer isso que eu estou pedindo aqui e mais de uma vez, que vocês podem dividir, fazer num dia uma leitura, no outro dia outra leitura, no outro dia esse momento de reflexão com Jesus, como vocês quiserem, sempre iniciar esse momento de oração pessoal pedindo o Espírito Santo. Essa é a primeira coisa. Número 2, rezar e meditar com o Salmo 21, 22, no Espírito de Jesus. No Espírito de Jesus é aquela modalidade que a gente pede a ajuda do Espírito Santo para mergulhar nos sentimentos de Jesus e ali imaginar Jesus em oração. Se a gente vai meditar, por exemplo, neste salmo, né, que Jesus estava no alto da cruz, meu Deus, por que me abandonaste? A gente, neste espírito, a gente imagina toda aquela cena, se coloca ali junto com Jesus e então a gente começa a fazer a leitura devagarinho, como a gente sabe que faz a leitura do Salmo, que no livrinho Encontro, para aqueles que têm, que já fizeram a oficina, está muito bem explicado aí no final. É a oração no Espírito de Jesus. E também a mesma oração, do mesmo jeito, sendo feita com o outro texto, que é o texto de Mateus 4, de 2 a 10, fazendo do mesmo jeito. Terceiro, responder para Jesus e conversando com Jesus. Isso é muito importante. Eu também sou familiarizada com a Bíblia, como Jesus o era, ou busco ser pelo menos. Eu faço da Bíblia o manual da minha vida, aceitando ser transformada por ela. Recorro à palavra para buscar consolo, orientação e inspiração, luz para a minha vida. E finalizar com uma oração escrita, escrevendo uma cartinha para Jesus. Peça perdão, comprometa-se com a leitura da palavra diária, peça a Jesus que lhe ajude a ser fiel nesse compromisso, seja espontâneo, diga o que mais você quiser dizer a Jesus. Esse momento com Jesus é o momento da conversão, é o momento principal da vida, tá bom? Vamos encerrar então fazendo a oração palavra e fogo, e como sempre eu uso a boca, a voz, e vocês com o coração. Pai, fonte de luz e calor, envia-nos tua palavra viva e faze que aceitemos sem medo e aceitemos ser abrasados por ela. Venha tua palavra, Senhor, e uma vez acendido em nossos corações teu fogo inextinguível, nós mesmos seremos portadores desse fogo para os nossos irmãos e uns para os outros. Transforma-nos, Senhor, em palavras quentes e luminosas, capazes de incendiar o mundo, para que cada homem possa sentir-se cercado pelas chamas infinitas do teu amor. Amém. Assim seja. Então, obrigada pela sua atenção às coisas de Deus e que Ele lhe recompense por esta
sua atuação aqui, né, por esse estar presente, por essa sua atenção e por essa escuta. Que Ele mesmo lhe recompense por tudo isso. E vamos caminhando, conhecendo mais sobre o nosso grande mestre. Até a próxima semana, se Deus quiser. E agora vamos encerrar esse momento ouvindo esse refrão lindo aí, pedindo a Deus que a sua palavra transforme as nossas vidas para que andemos retamente em sua luz. Ouçamos esse refrão. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão